tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. Números, capítulo 1. Deus manda a Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação do primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes homens, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os seus contatos pelo número dos nomes, da cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300, dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 507.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que poderiam sair para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra.
Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair para a guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naftali, 53.400. Esses foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo se assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se achegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, a cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, ao redor da fronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Os que assentaram as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. O exército e os que foram contados deles
foram 46.500, e junto a ele assentará suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e os seus exércitos que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Os seus exércitos e os que foram contados foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, Amaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gedeoni, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados foram 62.700, e junto a ele assentará suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois da tribo de Naftali, Iaira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 53.400. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.